Editor, coloca aí uma trilha sonora de rock, porque você está no canal 2 centavos do Renato Santos, esse que vos fala. Minha opinião aqui, pessoal, você não é obrigado a concordar, você pode discordar. Vamos conversar aqui embaixo, eu vou dar os meus argumentos porque que eu tenho essa opinião. Vocês viram, eu não ia fazer esse vídeo, eu tô fazendo um outro vídeo bem interessante sobre a Ilha do Marajó. Pesado, vai sair. Mas aí, pessoal, como esse canal aqui eu criei agora, eu preciso alimentar ele com vídeos e tal. Vocês viram essa? Torcedores do Santos, e aí eu vou dar minha opinião aqui, e eu quero a sua. Torcedores do Santos, as torcidas organizadas ali do Santos, cobraram o elenco, o Neymar, na frente do Neymar, certo? Dizendo o seguinte: tem que tomar tapa na cara de mão aberta. Pessoal, olha só, vamos lá. Muita gente fala assim, Renato, realmente o jogador ganha muito, eles têm que ser cobrados mesmo. Calma, eu vou dar aqui a minha opinião, o meu embasamento aqui. Posso estar errado, você não deve pensar igual eu, mas esse é um canal de opinião e eu vou dar minha opinião aqui. Imagina só, você chegar no seu trabalho e uma pessoa te cobrar, obviamente, por aquilo que você deve fazer corretamente, e fala o seguinte: eu vou te dar um tapa na cara de mão aberta se você não fizer o seu trabalho direito. É justo isso? Vamos ver isso aqui, vamos ver esse assunto. Já começamos polêmico aqui a questão, certo? Eu quero saber a sua opinião, eu vou pedir a sua inscrição aqui. Estamos quase chegando nos 100 inscritos, pessoal. Olha, eu acho que do momento que você assistir esse vídeo, já, 90 inscritos na hora que eu tô gravando esse vídeo, tá? Então deixa a sua inscrição, é um canal de opinião aqui, você pode discordar aqui, tá? E comente aqui embaixo também sobre esse assunto. Deixa aqui o seu like, você me ajuda demais mesmo, tá? Vamos lá, Renato, o que aconteceu? Bom, o time do Santos perdeu vergonhosamente de 6-0 pro time do Vasco. Em um jogo de futebol, certo? Isso pode acontecer. O Brasil perdeu de 7-1. E aí, pessoal, uma coisa que eu não gosto, eu acompanho futebol, assisto futebol. Renato, que time você torce? Já que esse é um canal de opinião aqui, olha, vou falar bem sincero pra você, eu gosto de futebol. Eu torço, enfim, eu assisto. Eu assisto o jogo do Palmeiras, do São Paulo, do Santos agora, com o Neymar, né? Mas assisti antes também do Corinthians. Fui em estádio recentemente do Corinthians. Eu torço ainda pro Corinthians. Enfim, não sei se eu me considero um torcedor do Corinthians. Tem a canequinha do Corinthians e tal, mas enfim. E aí, pessoal, aconteceu que eu não concordo com torcidas organizadas invadindo CTs. Já viu aquelas cenas do pessoal pular os muros e ir até o campo, cobrar jogador, falar, olha, aqui é Corinthians, aqui é São Paulo, aqui é Santos, vocês têm que ter vergonha na cara. Pessoal, essa aqui foi a gota final, certo? E eu tava ouvindo alguns comentaristas e dizendo o seguinte: olha, os dirigentes dos clubes são coniventes com tudo isso. Mas aí, quando a gente vê, por exemplo, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ela rompeu com a torcida organizada e desde então há uma espécie de guerra fria entre a torcida organizada ali do Palmeiras e a Leila Pereira. Tanto que até há cânticos, né? Leila... enfim, não posso nem comentar, enfim, temos as questões. Mas aí, pessoal, olha só, torcida organizada do Santos colocaram ali a mão na cara do Neymar, certo? E falando o seguinte: tem que tomar tapa na cara de mão aberta. Pessoal, em alguns lugares do Brasil, se você dá um tapa na cara de um homem de mão aberta, o cara pode te eliminar, cara. Porque isso, em qual lugar
Ah, Renato, então peraí, então você acha que não deve, que o Neymar não deve ser cobrado, que o time do Santos não deve ser cobrado? Não, eu acho que deve ser cobrado, só que essa cobrança tem que ser feita na arquibancada, pessoal. Quando o Santos estava perdendo de 6-0, o que a torcida fez? Virou as costas. Olha só, isso sim é um protesto. Isso é um protesto inteligente. Esse é um protesto legítimo. A torcida fica na arquibancada, os jogadores ficam no campo. E quando eles se encontram, o Neymar... Aí é algo que eu não concordo. Os jogadores se prestarem a esse papel, os dirigentes se prestarem a esse papel de irem conversar com uma torcida organizada. Eu acho que a cobrança deve ser feita, e aí vai minha opinião aqui, mas não dessa forma. Não tapa na cara de mão aberta. Olha, enfim, isso eu não concordo, isso eu achei muito errado. E tem alguns comentaristas que são comentaristas de futebol, por exemplo, Flávio Prado, que eu assisto ali da Jovem Pan, ele diz que as torcidas organizadas têm que ser banidas do futebol, certo? Porque os caras se acham, os caras têm certo poder dentro do clube, a diretoria tem certa... quantas vezes, né, a torcida organizada do Corinthians foi lá e conversou? A minha opinião é que o clube não deve abrir espaço. Se a torcida quiser se manifestar, a arquibancada. O lugar de manifestação da torcida é a arquibancada. Por que um torcedor é melhor do que o outro? Porque assim, todos são torcedores, certo? Só que as torcidas organizadas, elas pegam vamos dizer, esse título, né, de representante e tal, e aí causa isso, e o Neymar se prestou esse papel, o cara falando na cara do Neymar, olha, Neymar, não é pra você chorar, porque, cara, foi vergonhoso, ainda mais vergonhoso os jogadores conversarem com esses torcedores que foram lá cobrar. Então realmente é muito complicado. Pensa você, se coloca no lugar. Ah, Renato, mas eu ganho 2 mil, 3 mil reais, os caras ganham 500 mil, 1 milhão de reais. Pessoal, é o mercado. É o mercado. Hoje corre muito dinheiro no futebol. Você entendeu? Então assim, esse tipo de conivência, que assim, parece que os torcedores, quando eles estão em bando, eles podem tudo. Os caras, eu tava vendo o torcedor do Vasco ali, cara, deu um soco no capacete do policial, cara, de um policial. O policial caiu no chão, entrando em confronto com os policiais. É uma verdadeira guerra urbana. Aí fala assim, a torcida do Santos depredou o Morumbi. Não é a torcida do Santos, são indivíduos. Então assim, há muita conivência também. Parece que quando eles vêm assim em massa, pessoal, parece que não tem lei, eles podem tudo, eles fecham a rua, eles fazem aquela coisa e parece que é tudo conivente, tudo pode nesse negócio de futebol aí, e eles invadem CT, o negócio do Corinthians lá, os caras fecharam o portão do clube do Corinthians, fecharam o portão também nesse protesto ali, e quem é sócio do clube não pode entrar porque a torcida organizada fechou o portão com grade. Vocês acham certo isso? Vocês acham certo esse tipo de manifestação de protesto que pode se entender como um vandalismo? Vocês acham certo isso? Eu não acho certo e por isso estou dando aqui a minha opinião. Protesto sim é válido, manifestações são válidas. Vá lá na rede social do clube, vá lá na arquibancada, proteste, grite, enfim, mas assim, tapa na cara de mão aberta, tem que tomar tapa na cara de mão aberta. Pessoal, deixa eu falar, eu vou tratar de muitos assuntos polêmicos, dando a minha opinião, tá? Você não é obrigado a concordar, eu quero saber a sua opinião aqui. Não, Renato, você está pensando errado. Eu acho que isso e isso. E aí comente aqui embaixo
para a gente discutir esse assunto, tá certo? Muito obrigado por acompanhar nesse novo canal, 2 centavos. Esses foram os meus 2 centavos de contribuição para esse assunto, tá certo? Muito obrigado, fique na paz. Shalom, tchau, tchau.